mais uma aula do nosso curso de Filosofia da Educação. Eu falei até o momento um pouco da Academia de Platão, da importância dessa escola, e ao planejar, digamos, passar para as próximas escolas, no caso as escolas chamadas helenísticas, nós estamos aqui num período histórico que é o século V a.C., e a referência vai até o ano zero e depois logo um pouco depois desse período, século II, III. Mas eu percebi que não é possível passar para as escolas helenísticas sem antes falar de um aluno da Academia de Platão, no caso Aristóteles. Porque esse autor, ele também tem a sua escola, chamada Liceu, também tem uma origem esse termo, era um termo comum na Grécia, daquela época, e etc. E ele montou a sua escola que recebeu esse nome. Para além de falar da estrutura da escola dele, como é que ela funcionava, como que eles ficavam conversando nos jardins, e daí chamarem peripatéticos, que é exatamente esse ato de conversar em palestras amenas, como se diz no termo clássico, ou seja, uma conversa despretensiosa sobre vários temas e fazendo isso caminhando por um jardim, que parece algo muito prazeroso. A coisa fundamental em Aristóteles que serve para nós hoje em termos de educadores é sabermos que este pensador, na sua estrutura filosófica, no que ele concebeu para a maioria dos domínios do conhecimento, elas fazem-se presente hoje. Quando eu penso hoje o currículo de uma escola ou de um curso superior no Brasil, eu tenho que considerar que isto foi estruturado durante um período. E poucos nós sabemos da relação, por exemplo, dessa estrutura da universidade brasileira com a Igreja Católica, com figuras como o padre Leonel Franca, com a ideia de escolástica e o que isso tem a ver com Aristóteles. Então veja só, se eu começo lá de trás para hoje, nós temos Aristóteles, depois isso cria um movimento na Igreja Católica, passando aí por alguns autores como São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, e isso cria desdobramentos práticos na Companhia de Jesus, nos jesuítas, que tem um modelo educacional que é o Ratio Studiorum, é um modelo pedagógico que a Companhia de Jesus utilizava para a formação dos seus padres, que este modelo marcou toda a educação da América Latina, como nós organizamos a educação na América Latina. Pouco sabemos, por exemplo, do papel de protagonismo daquilo que hoje é a PUC do Rio de Janeiro e os atores que estavam por detrás dela, entre eles o padre Leonel Franca. Portanto, esta interferência ou essa influência passa desapercebido. Ora, isso não quer dizer nada, quer dizer que em qualquer cenário, efetivamente existem atores que contribuem para a estruturação do processo educacional do país. Isso aqui não é um juízo de bem ou de mal. Se nós pegamos hoje, por exemplo, em Angola, nós temos lá também um protagonismo da Igreja Católica e de outras igrejas, como a Metodista, que aqui eu lembro de cor, no âmbito da educação. Ora, e protagonismo aqui não é só uma interferência no sentido perverso da interferência, aquele que quer tirar proveito, aquele que não dá nada e quer simplesmente que a coisa seja organizada para que ele tire proveito. No caso específico da Igreja Católica aqui no Brasil, eu posso dizer que não é isto. E a Igreja Católica e outras denominações, como luteranos, metodistas, batistas, são instituições que doam-se no processo. E é claro que ao fazermos essa doação no processo, nós marcamos o processo, né? Isso, então, em si não é algo ruim, não é algo negativo. Então temos que parar com essa posição meio infantil e de ficar jogando pedra em tudo quanto é coisa que seja igreja. O problema aqui é outro, não vou entrar tanto nisso, porque consiste em uma outra reflexão dessa relação das igrejas com os processos educacionais. Mas, concretamente, nós temos, sim, uma larga contribuição da instituição católica para a educação brasileira. No cômputo geral, eu acho positiva, extremamente positiva, e tenho, além disso, bons amigos, vários amigos nesse âmbito, e toda a minha formação acadêmica aconteceu justamente nessas instituições. Então eu tenho uma ligação também muito afetiva e amorosa
positiva com essas instituições. E como qualquer pessoa, inclusive eu, também posso revisar o meu passado e, de certa maneira, discordar até mesmo de mim mesmo, imagine de outros. Voltando, então, à ideia de interferência, a interferência direta que nós temos é da escolástica no modelo educacional que nós temos, e a escolástica é um desdobramento das teorias de Aristóteles. O Aristóteles, com sua obra, num dado momento, se aproxima do cristianismo. O cristianismo, então, absorve o Aristóteles e expressar a fé católica, cristã, é sempre importante dizer isso, sobretudo a fé católica cristã ligada a Roma, porque não é a única, a gente precisa aprender isso também, existem outras variações de catolicismo e de cristianismo. Pois bem, e aí então o Aristóteles, para nós hoje em dia, é de fundamental importância compreendê-lo. No resumo aqui de teoria, eu vou retornar a ele mais especificamente. Nós temos, por exemplo, um efeito concreto na escola hoje. Quando eu olho para a criança e vejo a criança numa perspectiva de que ela vai virar um adulto,